Bendito seja o teu nome. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. A paraxá que nós vamos meditar essa semana, eu botei aqui. Glória a Deus. A 17ª porção, paraxá Itro. Abundância. Bem propícia, né? Abundância, né? Porque no nosso Deus nós temos abundância de todas as coisas, né? Temos abundância de graça, de favor, né? Da misericórdia. Se não fosse assim, o que a gente estaria fazendo, né? Não teria como. Abundância, eu creio que hoje é uma noite de abundância em nossas vidas, né? Uma abundância, a vontade de orar, né? De invocar o Senhor, né? Aquela sede, aquela fome que não se retém, né? A gente está sempre querendo mais. Que coisa maravilhosa. Nós temos uma chamada para Ele, né? Ele nos chama em santidade, a gente quer chegar mais ainda para entrar em comunhão e unidade com Ele em santidade. O texto da meditação é Êxodo 18, 1 a 20, até o 23. Isaías 6, de 1 a 7, 6, 1 até 7, 6, e 9 até 6, 7, mais ou menos isso, tá? Mateus 27, Mateus 27 até 28, 20. Está um pouco pequeno aqui, mas amados, como o texto de Mateus 28, 20, ele é paralelo com o texto de João 20, eu preferi ler um pouquinho então o texto de João 20, que está dentro da mesma paraxá. João 20, 19 até o 23. Porque nós precisamos falar de abundância, né? E às vezes nós, como igreja, não entendemos que o nosso Deus é um Deus de abundância, né? É um Deus de abundância, um Deus que opera de forma abundante. Não é verdade? Às vezes nós retemos um pouco o poder de Deus, pelas nossas falhas, pelas nossas dificuldades, falta de entendimento, às vezes até um pouco de covardia, né? A gente não libera aquilo que o Espírito de Deus quer realmente fazer. Mas hoje eu quero declarar que nessa noite de abundância é dia de abundância, é dia de multiplicação, amém? É dia de liberação do poder de Deus, amém? É dia em que o Senhor vai varrer nossas vidas mais uma vez, em nome de Yeshua HaMashiach, amém? Ontem tivemos uma reunião de oração que foi uma maravilha. Terminou com o irmão profetizando, agora estende suas mãos para a direita, para a esquerda, para leste, para oeste, e eu dentro daquele quarto, meu Deus, está muito bom demais, é isso mesmo, glória a Deus. E a gente experimenta a abundância de Deus, o derramar sobrenatural do Senhor. Amém? Diz assim, 20, 19 até o 23. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles, e lhes disse: paz seja convosco. E tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e disse-lhes Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Versículo 22. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E o versículo mais tremendo que eu vejo, meu amado, quase que todos são tremendos, mas quando Deus fala a gente de maneira especial, aquele se torna tremendo, tremendamente especial, né? O 23 diz assim:
aqueles aos quais perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhes retidos. Olha que autoridade. Olha o que o Senhor fez conosco. E não é para a gente ficar assim. Ele está dizendo para você que se você, com sabedoria dele, claro, né? Com entendimento. Mas se você, nós exercitamos isso outro dia, né? Porque nós vimos que existia uma família que estava precisando ser restaurada, e nós entendemos que era obra de Deus, e nós falamos, temos autoridade para isso. Temos autoridade para perdoar pecados. É preciso entender isso com sabedoria, com maturidade. Não é verdade? Mas olha o que está escrito. Será que você te confunde? Será que bate contra você? Assim, meu Deus, que isso? É o que a Bíblia está falando, amado. Aqueles aos quais perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhes-ão retidos. E Tiago 5 fala algo parecido. Tiago 5, se você quiser abrir lá, versículo, não sei se é o 15 mais ou menos, mas fala a respeito de que se houver alguém enfermo no meio de vós, chame os enfermos. Em oração, chame os presbíteros. E se houver enfermos, né? Serão curados. E se houver pecados, o que você entende? Isso é muita autoridade, é muita entrega de Deus para a igreja. Amém? Eu pergunto, o que nós estamos fazendo? Com tanta autoridade, com tanta delegação, com tanta confiança que o Senhor colocou em nossas vidas. Não é verdade? Era para nós explodirmos, sairmos, falando, meu Deus, ó, você se arrepende dos seus pecados, o Evangelho fala assim, Senhor Jesus morreu por você, você aceita Jesus? Aceita. Então, meu amado, quero dizer para você que os seus pecados estão perdoados. Você começa a nova vida a partir de hoje. Seria lindo, não seria? Sim. E nós podemos fazer isso. Sim. Né? Mas o que eu vejo interessante também, se a gente ler um pouquinho mais à frente, no capítulo 21, eu creio que é o texto que as pessoas usam muito para dizer que algumas denominações e religiões cristãs dizer que Jesus Cristo ele é o primeiro Papa. Foi-lhe dada, de que ele foi dado as destras para que ele fosse o primeiro Papa, que Jesus confiou a ele, né? Confiou a ele, mas não está dizendo isso. Está dizendo aqui nisso que nós lemos, que deu para quem? Deu para a igreja. Isso aqui é a entrega da destra, amado. Aqui foi entregue a destra. Você entende? A destra é esse profundo e poderoso demais. O Senhor confiou e deu a destra para nós, vamos dizer assim, operarmos o mundo espiritual. Isso é... Jesus não falou. O que é mais sério, mais difícil? É curar o enfermo ou perdoar os pecados? O que é mais difícil? Jesus, não, perdoar pecado é muito mais. O paralítico, levanta e anda, vai, acabou. Mas perdoar pecado, amado, é algo muito mais sério, muito mais profundo. E nós vemos aqui em João 21, a partir do versículo 15, e depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-nos mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Olha só, olha a destra de novo. Olha a destra, a confiança que estava sendo colocado. E tornou a perguntar, Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu, sim, Senhor,
tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. E perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? E Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado, terceira vez, amas-me? E respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. É a destra que Deus estava colocando para que Pedro pudesse caminhar e fazer a obra que Deus tinha para fazer através da vida de Pedro. Amém? Mas o importante disso tudo, amado, é a questão da destra. Olha só, Salmo 118, 15 diz assim, nas tendas dos justos, a voz... Salmo 118, 15 diz assim, nas tendas dos justos, a voz... 118, 15. A voz de júbilo. Na tenda dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Não é tremendo isso? A gente fica... Eu acho que essa questão da destra de Deus, né, que Jesus, tendo sido levado ao céu, foi colocado assentado à destra. Podia ser a esquerda, mas não foi, foi a destra. Ele hoje, ele disse que agora, quando eu for para o céu, tudo que pedis ao Pai, em meu nome, o que pedir será feito. Por quê? Ele agora está à destra. Ele agora está à destra. Agora você, quando está falando em nome dele, está orando em nome dele, está fazendo coisas da parte do Senhor, quem está agindo sobre nossas vidas é a destra. É a destra do Senhor. Amém? Então, você veja que nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. Para quem crê, para quem confia. Né? Quem confia na destra, que a destra do Senhor vai operar. Né? Às vezes eu estava meditando outro dia, passando na rua, e algumas pessoas interessantes, elas levam a cruz assim, né? A cruz aqui. Outras pessoas, sutilmente, são um pouco mais tímidas e fazem o sinal da cruz, para ninguém ver que fez. Não é verdade? Quando passa em frente a um cemitério, quando passa em frente a um lugar determinado, né? Mas a cruz tem que ser levada onde? Dentro do coração. E isso aí é um nível de comunhão com o Senhor, de tal forma que a destra do Senhor se manifesta na vida da pessoa. Né? Porque aí é uma coisa de intimidade, é de confiança, é de entrega, é de saber que a destra de Deus, ela vai agir em seu favor porque você anda em justiça. E aí, meu amado, quando isso acontece, as coisas ficam diferentes. Eu gostei de ver o texto de Atos também, que fala a respeito, Atos 12, que fala a respeito de uma peleja que surgiu de repente. De repente, Herodes se levantou e falou, vou perseguir esse povo. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, 12, Atos 12, 1, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns na igreja para os maltratar. Não, simplesmente, ele falou, vou perseguir esses crentes, vou agradar os judeus, vou acabar com eles. E essas coisas podem acontecer quando? A qualquer instante. Né? A qualquer instante. Então não tem explicação. Tem explicação para nós que sabemos do Espírito de Deus, que o diabo não está satisfeito, né? Que ele não está feliz quando nós viemos aqui, nos reunimos para invocar de todo o coração, né, a destra do Senhor, a destra do Senhor, a presença do Senhor.
sendo manifesto em nosso meio, meu amado. Quanto mais você invoca o nome do Senhor, quanto mais você é instrumento para que o Senhor opere, mais o inimigo fica com raiva. Mais. E foi o que aconteceu aqui. O início da igreja, a gênese da igreja, Herodes Agripa I se levantou e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Olha só, Pedro, que era também uma das colunas, uma das destras da comunhão, junto com Tiago e João. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 grupos. Olha só, mano, entregou a 4 grupos de 4 soldados, 16 soldados. Ele queria ter certeza que ele ia ficar preso e ficar preso mesmo. Que ele não sairia daquela cadeia. Para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois do Pêssar. Certo? E Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Contínua oração. A igreja estava clamando. A igreja sabia que com 16 soldados, só quem poderia livrar Pedro era a destra de Deus. Era só ele. E Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Na noite anterior do dia em que Herodes estava para apresentá-lo, ou seja, pelo que eu entendi, foi na noite do próprio Pêssar, né? No próprio dia, na própria festa do Pêssar. Olha o que Deus fez. Estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 algemas, e as sentinelas à porta guardavam a prisão. Então, meu amado, até aqui você vê que o panorama não era favorável. Se Pedro fosse ficar reclamando, chorando, angustiado, se ele não cresce de todo entendimento, se ele não conhecesse o Senhor, né? Se ele não conhecesse do poder, da potência da mão de Deus, ele podia ficar muito angustiado, né? Mas não foi o que aconteceu. De repente veio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Amém? Não é tremendo isso? Né? Meu amado, a gente precisa parar para meditar nisso. A mão de Deus, a gente não sabe os tempos que estão por vir. Não sabe as dificuldades que vamos ter mais à frente. Também não sou pregoeiro de dificuldade, nem de cataclisma, nem de coisas ruins, não. Mas o fato é esse. O fato é que quando a igreja começa a orar, as coisas ficam diferentes. E nesse período a igreja está orando, né, se preparando para a festa de Purim, depois, meu amado, coisas grandes estão acontecendo. Você tem sentido, de repente, a sua vida até espiritual diferente, tem sentido mais a presença do Senhor, uma liberdade no espírito de maneira diferente. Isso é sentido, não é por um não, é por todos. Né? Se você for procurar quais são os parâmetros, o que está acontecendo, você não vai nem saber definir, você só sabe que Deus está presente e se manifestando no nosso meio. Amém? Não precisa saber, precisa crer e confiar, precisa invocar o nome do Senhor. Foi o que Pedro fez, e Pedro, imagino que não estava nem orando muito, porque ele estava só ali, meu Deus, é misericórdia, vou morrer ali, quietinho agora, Senhor, como é que vai ser? Mas tinha uma retaguarda de oração. Aleluia. E aqueles irmãos amavam Pedro, né? E acima de tudo, Deus tinha um propósito ainda na vida de Pedro, e aquele propósito não iria se encerrar naquela noite, naquele lugar. Não é verdade? Mas se encerrasse também estava encerrado. É porque Pedro diz que Pedro depois morreu, né? Na mesma situação foi enforcado, né? Não se sabe, né? Fala que ele ficaria velho, seria cingido por quem não queria, seria colocado onde não quisesse. É verdade. Mas olha o que aconteceu, isso aqui é sobrenatural. Isso é sobrenatural, amado. Sabe lá que você ser apanhado pelo anjo,
passar por todas essas portas aqui, e andar na rua até lá embaixo, e chegar lá, o anjo vai para cá e você vai para lá, e você não entendeu nada. Isso é sobrenatural, é o poder de Deus. Não é verdade? Deus tinha um propósito na vida de Pedro. Não era aquele momento, um momento para Pedro morrer. E quando Deus tem um propósito, Ele dá a providência. Né? Ele dá os meios. Né? E se Deus não der os meios, se a gente vier a falecer, falecemos também. Mas sabemos o nosso endereço, glória a Deus, fim de história. Amém? Porque o nosso Deus, Ele é assim. E o que Ele fez? Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as tuas sandálias. Os homens não acordaram, e ele o fez. E disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. E Pedro saindo o seguia. E não sabia o que era real e o que o anjo estava fazendo. Não estava entendendo, era nada. Mas estava fazendo, mas estava acontecendo. É esquisito. Porque nós temos aquela mania de só crer naquilo que nós conseguimos racionalizar, tangir, né? Mas quando nós começamos a entender o Deus que nós temos, nós começamos a quebrar essas coisas em nossas vidas. Eu preciso confiar, eu preciso me entregar ao Senhor, eu preciso aprender a depender do Senhor. Aquilo que eu vejo na palavra é aquilo que eu quero na minha vida. Né? Se a palavra diz que o Senhor deu as destras para a igreja, Ele deu as destras para a igreja. Sobre destra é muito profundo, né, Rafael? Destra é muito, Deus deu, é abundância mesmo. É poder, é autoridade, é ousadia, é determinação. Você não está falando em nome de um qualquer, está falando em nome do Senhor. Aquele que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Aleluia. Amém? Todo o poder foi dado a Yeshua, o Pai deu a ele e o fez Cristo e Senhor. Ele tem poder para salvar, tem poder para curar, para libertar, Ele tem poder, Ele tem autoridade. Eu vou contar uma coisa para vocês. Ontem nós tivemos aquela reunião de oração, foi tremendo. Aí eu fui dormir todo feliz, todo satisfeito. Meu Deus, muito obrigado, o Senhor nos visitou, o Senhor visitou o lar dos meus irmãos. Eu não pude ir lá, eu não pude ir ao mesmo tempo na casa de 10 irmãos, mas o Senhor nos levou em espírito lá. E nós visitamos os irmãos vieram me visitar em casa também, e foi uma festa. Mas foi dormir. De madrugada, o inimigo não ficou feliz, não. Se levantou. Aí eu acordei, quando eu acordei, senti uma dor aqui, ó. Meu Deus, isso aqui é uma seta maligna. Mas a gente já sabe como as coisas são, né? Então está repreendido em nome de Jesus. Passou na hora. Se você não se reveste da autoridade, amado, que o Senhor já te deu, vai ficar muito complicado para você. Mas se você se reveste dessa autoridade, dessa abundância de manancial, amém? Desse poder, dessa liberação de autoridade, de poder no mundo espiritual, você vai chegar diante da enfermidade. Então você vai fazer aquilo que o Senhor Jesus falou que faríamos maiores obras do que Ele fez. Porque Ele disse que Ele foi para o Pai. Ele agora é a destra junto com a destra de Deus. Ele é a destra. Ele é a destra. E esse texto vai falando sobre essa maravilha, texto de Atos 12. Mas também, essa questão da destra é muito interessante. Gálatas 2,9 diz assim, olha só como é que essa destra foi passada na comunhão com Paulo e Barnabé. Essa destra passa para nós também. Você recebe a destra. Você recebe a destra. Depois você ministra sobre outros. Receba a destra também. Receba a destra. Você tem autoridade. Você tem a unção de Deus. Você tem poder de Deus. Porque Deus nos constituiu como seus missionários, como seus porta-vozes, né? Com autoridade.
Gálatas 2,9 fala assim, ó, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se une, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras. A graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Não é tremendo isso? Ele deu a destra em comunhão. E não foi só Pedro, estavam sendo considerados aqui aqueles que eram as colunas principais, né? Conhecendo que eram considerados como as colunas, né? Então, você veja, isso foi entregue a Paulo, e isso comissionou, isso capacitou eles na comissão de ir aos gentios. Amém? Então, glória a Deus. Atos 2:34. Glória a Deus. Eu vejo que o livro de Atos, ele fala bastante sobre essa questão. Deixa eu ver se eu estou certo. Atos 2:34. Isso mesmo. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Olha onde é que você está sentado. Você está sentado nas regiões celestes, em Yeshua, e Yeshua está como? Ele está à destra do Pai. E você também está como? Também está à destra. Não é verdade? Você também está à destra. Se você pensa que você não está à destra, você está errado, porque você está à destra. Ele tem toda a autoridade que lhe foi dada ao Pai, né? Do Pai ao Filho, você também tem autoridade. É por isso que o diabo teme tanto. É por isso que o diabo se levantou em Atos 12. É por isso que ele se levanta contra nós. E o que o Senhor espera de nós é que a gente reaja. Tome autoridade. Reaja. E diga, em nome de Yeshua, tu não vai fazer isso. E se você disser para ele, ó, ajoelha diante do Senhor, porque tu é um vencido, ele vai dobrar o joelho, porque você tem autoridade. Às vezes a gente treme, né? Porque, meu Deus, que isso? Não é para tremer, é para se fortalecer no Senhor. É fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tá bem? Essa é uma questão que a gente precisa exercitar e tomar posse a cada dia. Tá? Porque o inimigo não gosta de que a gente aprenda essas coisas e que a gente tome posições, porque a destra do Senhor é uma realidade para a vida da igreja. Eu sei que teríamos que orar muito mais para entendermos muito mais profundamente essa questão da destra. Talvez Rafael futuramente possa abordar isso também, né? Mas porque é algo, muito... Imagina a destra de Deus. Deus é Espírito. Como é que você vai entender a destra de Deus a não ser pelo próprio Espírito? Né? Mas que haja um despertamento em nosso meio. Amém. Para que a gente possa entender esse negócio. Amém? Porque virá a abundância do Senhor. Amém? Virá a abundância, virá um caminhar diferente. Hoje eu estava voltando lá ao tempo de Moçambique. Eu entro no vídeo lá, hoje vê, né? Meus amados, eu entro no vídeo, vejo Moçambique, vejo o mercado popular de Moçambique. Uma pobreza, uma miséria, amados. Um país tão bonito, muita miséria, muita fome, muita dificuldade. Eu vi as cidades que eu estive lá, reconheci tudo. Meu amado, o Evangelho chegou lá e foi lá que eu encontrei a salvação para minha alma.
Eu até hoje tenho uma relação assim com aquele povo, sabe? De gratidão. Mas eu olho, meu Deus, olha onde eu fui. Senhor, naquele tempo não tinha nem avião direito lá, aquilo lá era horrível, Senhor. Mas a mão do Senhor nos restaurou, nos trouxe vida e salvação. Eu sou grato a Deus. Eu sei que eu não poderia estar nem aqui, mas o Senhor fez isso por mim, né? E Rose também. Rose nasceu lá no interior, né, Rose? Nasceu lá numa cidade chamada Areia. Alguém já ouviu falar em Tibau? Alguém já ouviu falar em Tibau? Tibau do Sul? Lá no Rio Grande do Norte? Tibau do Sul? Tibau é uma região de praia muito famosa, vem até pessoal de fora para lá. Pipa, vou falar de Pipa? Pois é, Pipa e Tibau é vizinho. Né? Aquilo ali, quando nós fomos lá a primeira vez, foi em 1994. Só tinha um ônibus de manhã que ia para Natal e na volta ele voltava às 3 horas da tarde. Chegava lá às 5 horas. Não tinha nada. Era uma pobreza. As pessoas comiam, sabe o quê? Aquelas conchinhas do mangue, porque não tinha fartura de comida. Mas o Senhor, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos trouxe para aqui e estamos hoje abençoados junto com os irmãos. Amém? Prósperos e abençoados. Amém. E vitoriosos. Você sabe que um dia, eu conto isso porque agora quando nós fomos lá, eu fui com um propósito. O meu propósito principal é ir lá glorificar o nome do Senhor. Na casa que Rose nasceu, lá no interior. Rose? Com os irmãos dela. Sentamos lá e fizemos um ato profético. Agradecendo a Deus, porque naquela casa onde era toda forrada de coqueiro, porta feita de coqueiro, né, Rose? Tapera, né? Aquelas portas, mas as portas eram feitas de palha de coqueiro, né? Coberta com coqueiro. E nós fomos lá para louvar o nome do Senhor. Vimos onde se colhia os caranguejinhos, se colhia as coisinhas, né? Aquilo tudo. E ali foi com o avô dela, orando por ela, orando pela família. Era um homem de oração, e aquele homem de oração orando. Um belo dia, eu senti no coração. Você imagina isso? Eu não era nem crente, nem sabia, eu era voltado para o esoterismo. E um belo dia, vagueando para lá e para cá, sem ter o que fazer, eu senti no coração, fica parado de frente ao cinema Icaraí, porque hoje vou mudar na sua vida. Só o poder de Deus, amado. Né? Só o poder de Deus. Me parou e eu fiquei em frente ao cinema Icaraí, aí eu conheci a jovem, pronto. Por direção de Deus. Você já viu isso? É possível? É possível uma pessoa que não conhece o Senhor, que veio do Espiritismo, da Rosa Cruz, que passou no Candomblé, que passou na Umbanda, ter uma direção, também eu não era afiliado a nada disso, mas ter uma direção de Deus que hoje vou mudar a tua vida. E o poder de Deus veio, me fez aquietar, e ali nós nos conhecemos, e dali nós fomos morar cortando a história, fomos morar em Moçambique. Loucura, né? Loucura. 1981, 40 e poucos anos atrás. E dali nós voltamos e fomos morar em Goiás, ficamos mais um ano em Goiás. Então, o fato de estarmos aqui hoje, só temos motivo de gratidão ao Senhor, né? Porque esta congregação, meu amado, ela é uma bênção. Nesses poucos anos de evangelho, 40 anos de evangelho, eu sei que a irmã Guerra deve ter mais, mas nesses poucos anos, de 40 anos de evangelho, passamos por muitas congregações. Não que a gente fique pulando de congregação em congregação, não é o fato, mas são 40 anos, né? E nunca vi uma congregação assim tão tranquila, com uma unidade que pode ser melhorada, mas está. E o Senhor falou para mim essa semana que a congregação está em santidade. Você sabe o que é isso? Você sabe quem produz santidade? É o Senhor mesmo. Você não produz nada.
É o Senhor que produz a santidade. Amém? Ele vai nos unindo e vai fazendo isso. Isso é maravilhoso. Tá? Santidade ao Senhor. E se nós permanecermos em santidade, eu até anotei aqui, olha. Santidade. Unidade. Vou até falar para vocês. Umas 2 semanas atrás, ele estava doido para me tirar da congregação. Ele falou, você não pode ficar aí não, sai daí, você não está feliz com isso, não está feliz com aquilo. Aí eu falei, eu tenho uma solução para isso. Eu vou gravar os hinos do Shabat e vou botar lá em casa para tocar. É loucura? Botei, meu irmão, botei os hinos do Shabat para cantar. Oh, meu Deus, que maravilha, é isso mesmo. Sabe por quê, amado? Nós temos, sabe o quê? Resiliência no Senhor. Nós temos mais o que nós temos no Senhor do que o diabo tenta nos roubar. Tenta inventar para nos tirar da presença dele. Então, essa unidade vai fortalecer o corpo, meu amado. Vai nos levar a experiências profundas no Senhor. Porque é o poder de Deus que está agindo sobre nós. Não temos como nós nos santificarmos a nós mesmos. Aquele que se achega ao Senhor é um só espírito com Ele. Não é eu comigo. É Ele que vai. Ele me chama, eu aceito. Eu aceito o desafio de estar aqui falando. Eu aceito o desafio de fazer uma visita. Eu aceito, eu vou. Mas está difícil, está pesado, está complicado. Mas eu vou assim mesmo, não quero saber. Eu vou. E vou conseguir. Em nome de Jesus, o diabo não quer, mas o Senhor que tem todo o poder, a sua destra poderosa, Ele quer. E eu vou e consigo mesmo. E depois você vê, conseguir. Aí o diabo se levanta de novo. Mas a gente vai devagarzinho, caminhando. Então, olha, unidade, santidade, sabedoria. Porque Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Ele é a sabedoria de Deus. Né? E às vezes nós não entendemos. Estou cheio do Espírito, estou em santidade. Até penso que estou, né? Mas às vezes também não estou, mas penso que estou. Estou em santidade. Mas quando vem a sabedoria, fraqueja na falha, sabe? Não tem sabedoria nenhuma. E a coisa se perde. E como é que fica a questão da destra de Deus? Sem maturidade, sem entendimento. Amém? E uma quarta coisa, restauração de alianças e pactos. Porque eu estava falando com o Rafael, os irmãos que foram lá, que às vezes nós achamos que eu não tenho pecado, eu não fiz nada, eu estou tudo certo. Aí você pensa que está tudo certo, mas é porque você esqueceu que você magoou alguém, ou de repente você nem percebeu, mas uma palavra saiu e feriu alguém, você nem sabe disso. Mas houve uma quebra de aliança. E isso, meu amado, eu fico com aquele texto que fala a respeito de que se você, Mateus 5, né, fala que se você tiver no altar para trazer uma oferta ao Senhor, com todo o coração, vou trazer uma oferta, vou trazer um dízimo, o Senhor, aí o Espírito Santo vai e te lembra. Vai lá e se conserta com aquele irmão, o seu pai, a sua mãe, o seu filho. Se você colocar aquela oferta, aquele dízimo ali, não vai ter valor nenhum. Porque está com a aliança quebrada. Mas quando você se levanta, e vai lá e pede perdão, se conserta, chora. O Espírito de Deus fez isso, o poder de Deus, a destra do Senhor, porque o Senhor está zelando pela unidade da igreja. Ele vai restaurar a comunhão ali, você vem, coloca e é recebido, é colocado no casofilaço na terra e é recebido no trono, diante do trono de Deus. Se nós entendermos isso, mantendo a unidade, mantendo a santidade, mantendo a sabedoria, como a gente precisa agir de maneira que esteja honrando a presença do Senhor e procurando manter a aliança entre os irmãos, a obra vai ficar mais e mais
adornada pela presença do Senhor. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, porque essa noite, meu amado, e esse Shabat é um Shabat de abundância, né? É um Shabat de abundância. E quem é que faz termos abundância? Só que nós não queremos pouco. Nós queremos mais. Nós queremos mais abundância da presença do Senhor. A gente não está mais nesse negócio de precisa de mais bens materiais. Não precisamos mais bens materiais. Não precisamos mais roupa, nós precisamos mais do Senhor. Né? Nós precisamos, nós queremos. E nós clamamos a Ti, Senhor, pela Tua abundância, Senhor. Ó Deus, Tu tens sido maravilhoso, Pai, conosco. O Senhor tem nos dado força. Ó Deus, o Senhor nos dá a água para beber. O Senhor nos dá o alimento. Quando a gente abre os olhos de manhã, a gente vê uma noite se passou, nós fomos revigorados. Ah, Senhor, é tão bom. Ó Deus, é bom estar também com os Teus servos. Às vezes, a gente precisa ser corrigido, que sejamos corrigidos. Às vezes, precisamos ser incentivados, também sejamos incentivados. Às vezes, precisamos aprender. Ó Deus, e o Senhor também nos ensina pela Tua palavra. Essa congregação, Senhor, ela é Tua. Ela foi forjada aqui neste lugar. Foi o Senhor quem fez isso. E nós dizíamos assim, Senhor, por misericórdia, Senhor, abre uma congregação, ó Deus querido, em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aqui em Niterói. Andávamos pelas ruas como se estivéssemos desolados. Eu andava. Eu falava, meu Deus, essa congregação lá do Rio não é o nosso referencial em Niterói. Não são umas coisas como nós aqui gostamos de viver. Niterói é diferente do Rio. E andávamos clamando, Deus, até que por Tua bondade e misericórdia, Pai. Muito obrigado, Deus. Em nome de Yeshua HaMashiach. O Teu poder tem se instalado aqui, Senhor. O Teu poder tem operado e feito a diferença. O Teu poder tem feito a diferença na vida dos Teus servos. Na minha vida tem feito diferença. Na vida, Deus querido, tem mudado conceitos, tem mudado decisões. E quando o inimigo se levanta, Deus, temos resiliência, porque a cada dia o Senhor acrescenta mais e mais em nossas vidas. E nós ficamos igual a Pedro quando disse, Senhor, para onde iremos se só Tu tens a palavra da vida eterna? E assim, Senhor Deus, não temos mais outro caminho. Isso é muito bom, porque quando o homem busca outros caminhos, se procura bem, ele acaba achando e não é bom. Mas nós temos o Teu caminho, esse que nós queremos. E nós estamos declarando sobre a Beit El Rei Israel a unção, a graça, o favor, a misericórdia. Declaramos, ó Deus querido, a destra do Senhor sobre esta congregação. Ensina-nos mais, Senhor, porque a Tua destra, Yeshua HaMashiach, foi que deu vitória, livramento, libertação a Israel no Egito, ó Deus, e tem dado até hoje e continuará dando vitória a todos nós e a igreja do Senhor. Por isso que o Senhor declarou tão claramente, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque é a destra de Deus, é a destra do Senhor, Yeshua HaMashiach,
aleluia, que diz, podemos descansar, porque Ele nos dá a salvação, para a glória do nosso Deus, para a glória do nosso Deus. Em nome de Yeshua, quero declarar o teu poder agindo sobre as vidas dos teus servos. Eu quero declarar o teu poder agindo sobre as casas. Senhor, transformação, aproveitando este momento em que o teu povo está clamando mesmo. Ó Deus, que tenhamos profundas experiências de cura, de libertação, de livramento, de abundância, salvação. Salvação, chamamos a salvação em suas asas, para a glória do teu nome, sobre a vida, sobre o território dos teus servos, território dos teus servos, território dos teus servos, aonde teus servos, aleluia, permanece, ó Deus, começa a haver salvação, para a glória do nome do Senhor. Grande é o teu nome, grande é o teu nome, Senhor, e nós não queremos, ó Deus, que seja feito em nossas vidas de maneira diferente. Que o teu nome seja engrandecido, porque tu és digno, Senhor. Bendito seja o Deus da nossa salvação. Aleluia. Recebam unção, graça, favor. Recebam autoridade. Recebam. Aleluia. Aleluia. Vai limpando a tua armadura espiritual. Vai tomando posse das armas espirituais e toda a autoridade que já nos foi destinada pela autoridade do nome do Senhor Jesus, porque nós vamos ver coisas grandes e maravilhosas da parte do nosso Deus, porque o Senhor, meus amados, tem se agradado de nós. Amém? O Senhor tem se agradado da igreja Beit El Elohim Israel. Esta congregação não é uma congregação a molde de nenhuma outra congregação. Não é. O Senhor conhece o coração de cada um de nós e sabe da intenção que nós temos, dos nossos erros, das nossas confissões de pecado, dos nossos posicionamentos. E isso é muito bom, porque podemos ficar em paz e aquietados, porque o Senhor é por nós. Que o Senhor possa nos abençoar. Em nome de Yeshua. Amém.